Boa noite, professora Regina. Eu sou o aluno Arthur Emert Eu me chamo Cauê Cavalheiro, também sou aluno da senhora. e a gente vai apresentar então o nosso projeto de curricularização da extensão, que é Produto e Pesquisa, APP Invento versus Codular, e o que falta para uma melhor experiência na matemática para o ensino fundamental. Bom, é importante ressaltar que esse projeto ele foi feito atrelado ao Logicando, da professora Sandra, então é ela que vai assinar nossos documentos de comprovação. No início, a gente tinha ido até ela pedir orientação de que projeto a gente poderia fazer para ela, já que o Logicando ele não está atuando no momento, ele só atua no final do ano nas escolas. Então ela pediu para a gente fazer uma pesquisa de campo, que seria uma comparação das ferramentas que ela iria utilizar com o Logicando. E nesse caso, as escolhidas foram o App Inventor e o Codular. E a partir disso, ela também orientou a gente para a gente fazer a criação da interface para a disciplina de interface homem-máquina. Exatamente. Daí, como divisão das etapas, a gente dividiu o primeiro trabalho em três partes e cada parte contando três etapas, no total nove etapas, sendo as primeiras etapas ali do diagnóstico, né? Primeiro, então, indo ali fazendo a atividade discente na Escola Municipal de Ensino Básico Presidente João Goulart, que foi a escola que a gente escolheu. E a gente apresentou lá o conceito de algoritmo, foi bem legal, as crianças bem colaborativas, a gente demonstrou o App Inventor e o Codular, né, como era o objetivo inicial, e coletamos os dados via formulário para a gente saber o que eram as dores, o que poderia melhorar, né, na questão ali das plataformas. Daí então a gente teve uma ideia que era fazer um aplicativo, uma plataforma, uma interface que fosse ligada a essa questão da matemática para ajudar as crianças a criarem expressões ou de melhor abstração para elas poderem entender mais os problemas matemáticos. E então a gente levantou os requisitos, a gente levantou os diagramas, a gente começou a prototipar essa ferramenta e no final daí a gente vai mostrar como é que ficou a ferramenta e os diagramas e concluiremos daí. Bom, é importante ressaltar que a gente teve uma conversa com a diretora dessa escola, que é a EMEB Presidente João Goulart, que fica em Novo Hamburgo, e a gente foi até lá numa quarta de tarde para fazer a apresentação de uma turma de sexto ano na disciplina de matemática. Isso aí. Daí lá dentro da escola, durante a aula, a gente tomou uma aula da professora de matemática para fazer essa apresentação. E primeiro a gente apresentou, como eu disse antes, o conceito de algoritmo, a gente deu alguns exemplos, a gente deu um joguinho para eles jogarem, que é um joguinho de lógica bem interessante, sobre um personagem que ele quer sair do labirinto, daí tu instrui ele para saber, tipo assim, quais direções ele precisa seguir para sair do labirinto. E depois a gente começou a programar no App Inventor, nessas plataformas, no Codular também. Bom, aqui tem algumas imagens da apresentação que nós fizemos. Ali também tem uma imagem do algoritmo, dos slides que a gente apresentou para a turma, Uhum. ensinando a criar a sequência lógica no algoritmo. Daí também tem o primeiro aplicativo que a gente usou foi o Codable, e foi só para dar uma primeira inicial experiência para as crianças do que seria uma lógica de programação, e daí sim a gente partiu para o app Inventor. Aqui é só umas imagens comprovando que a gente participou na escola. Então, depois que a gente terminou essa apresentação e os alunos ali terminaram de começar de programar ali com a gente coletou os dados, como eu disse antes, via formulário e de acordo ali com as respostas a gente montou esse gráfico, esses dois gráficos aqui. A maioria conseguiu entender o que é algoritmo, alguns não conseguiram, é compreensível, né? O conceito é um pouco complexo para o sexto ano. E ali das plataformas que o pessoal mais preferiu foi, em sua maioria também, o App Inventor, Codular. Ele também ele é bom, entretanto ele é mais profissional, ele é mais monetizável, o App Inventor ele é mais colorido, o App Inventor ele é mais instrutivo, né? E faz até sentido, né, um pouco essa porcentagem de respostas aqui do pessoal. Pode passar. Daí um pouquinho das respostas dos alunos aqui, então alguns gostaram, alguns o joguinho marcou bastante, as respostas também. Alguns não conseguiram entender mais ou menos. Mas em geral o pessoal gostou. O pessoal achou legal. Pode passar. Bom, a partir disso, então, eu e meu colega Cauê, a gente fez a idealização de um sistema matemático em blocos, justamente para atrelar com o App Inventor e com o Codular, só que mais específico para a parte de matemática, para assim estimular o raciocínio lógico das crianças para essa disciplina. Uhum. Então, né, pra gente construir esse protótipo, essa plataforma, essa interface que a gente propôs,
A gente precisa primeiro levantar os requisitos, né? Isso aqui é mais para a parte da análise de sistemas, mas como a senhora está avaliando, daí a gente vai deixar aqui também, né? Como os requisitos funcionais, então a pessoa ali, o usuário, ele precisa poder selecionar os blocos. O aplicativo, a plataforma precisa ter um banco de desafio, um banco de questões, uma lista ali para poder ser um desafio ali para a criança. E precisa ter uma validação do resultado, né? O sistema deve verificar automaticamente se a ordem dos blocos está organizada. Então, dentro do sistema, ele precisa entender se como é que funciona ali as expressões, os bloquinhos para montar uma expressão e o resultado da expressão, né? Um pouquinho dos levantamentos então dos requisitos não funcionais. Tem que ser usável infantilmente, então vai ser principalmente para as crianças, né? Então precisa ser colorido, precisa ser didático, precisa os botões serem grandes. A acessibilidade de login é uma questão mais da regra de negócio, porque a gente não vai querer que fique tendo login, não tem porquê, né? Precisa ser rápido, precisa ser ágil, então as crianças têm que logar ali sem ter que ficar botando senha, e-mail, etc. E o aplicativo precisa ser leve, porque vai rodar em notebook, em Chromebook, que são antigos, ou então não tem tanto poder de processamento. Então por isso que o aplicativo precisa ser leve também. Bom, então a gente partiu para a criação de uma interface como ferramenta de aprendizado em matemática. Então, alguma das etapas foi desenvolver essa plataforma de blocos somente para disciplina, com um ambiente similar a uma calculadora, só que daí em blocos, né, para eles fazerem a montagem. E a vantagem desse aplicativo seria poder manipular as respostas em tempo real, pulando os blocos de uma parte para outra. Também vai ter um ambiente para o professor poder adicionar questão e aparecer diretamente no site que as crianças estão olhando. E as tecnologias que a gente usou para fazer isso foi o básico, que foi JavaScript, HTML e CSS. E também a gente teve auxílio das inteligências artificiais, que foi o Google Stitch para a realização da interface, o Gemini e o ChatGPT para a construção de código. E aqui eu vou mostrar rapidamente como ele ficou até então. Aqui ele vai ter um banco de questões já pré-programados para as crianças poderem responder questões com os blocos. E aqui seria onde o cálculo seria realizado, para ele poder acompanhar em tempo real. Aqui a ideia é ter um espaço do professor, em que a gente vai construir uma API que interliga num software para o celular, para o professor poder ir adicionando a questão que ele quer e aparecer em tempo real para a criança. Seria mais ou menos esse, por enquanto, a construção do aplicativo que a gente fez. Só para demonstrar, essa é a ferramenta do Google Stitch, que por comando escrito mesmo, ele dá uma base da gente, como a gente pode Uhum. montar. E aqui seria mais o desenvolvimento do sistema com o auxílio do ChatGPT e do Google Gemini. Então, um pouquinho dos casos de uso dos diagramas que representam esse sistema. Então, as ações do aluno ali, ele pode selecionar, organizar os blocos, executar o algoritmo, pode passar. Vamos passar rapidinho isso aqui. No caso de dois do professor, ele poderia inserir as questões do banco de questões, visualizar o desempenho, daí selecionar, né, se ele quer ver resposta por aluno, resposta pela turma inteira. Aqui no diagrama de atividade, então como é que seria a jornada do aluno, ele vai visualizar o arquivo não, o desafio, vai selecionar os blocos, vai organizar, vai executar. Daí, conforme a resposta, ele vai receber um feedback ou não, né? Aqui já é mais dentro do sistema, o processamento da validação. Então, vai ser lido a sequência, vai concatenar a sequência numa expressão, vai calcular a expressão numérica. Daí, então, vai buscar o gabarito do exercício para comparar com a resposta da expressão e vai dividir, né? Se vai ser uma resposta correta ou não, daí vai depender do aluno, né? Os diagramas de classe também que representam o sistema. Ele precisa ter um leitor, precisa ter uma tela. Detalhe que a área de que o blocos, que as áreas de montagem compõem blocos, né? Então, se tu apagar a área de montagem, não tem por que ter blocos, é uma composição simples. A tela principal também compõe uma área de montagem, então sem tela principal não tem por que ter área de montagem. As relações de dependência do leitor, porque ele vai puxar dados das classes, então quando ele valida a resposta, ele precisa do exercício, da resposta do exercício. Quando ele lê a sequência, ele precisa da área de montagem. Por isso que essa relação de dependência. E ali embaixo, na questão do exercício, o banco de questões é uma agregação, porque o banco de questões ele é um agregado de exercício, mas nem por isso se ele for apagado, os exercícios vão sumir, né? Por isso que não configura uma composição em si, uma agregação.
Diagrama de estado, então, a gente pegou aqui mais ou menos as mudanças de estado do exercício. Então, o exercício ele começa armazenado quando o programa é iniciado, ele passa a estar num estado de resolução quando a tela carrega esse programa. Depois, então, o exercício ele vai ser validado ou não, se estiver incorreto ou não. E se estiver correto, ele vai passar a ser resolvido para ele não aparecer mais, né? Aqui um pouquinho do diagrama de sequência, então o aluno ele vai clicar em executar. Aqui, na verdade, é um diagrama que responde também ao processamento de validação. Então o aluno vai executar, a tela principal vai puxar o resultado, o leitor lógico vai ler a sequência, daí ele vai pegar a sequência da área de montagem, como eu disse antes. Daí, conforme a lista de blocos ordenados, ele vai calcular a expressão. Daí vai pegar a expressão, vai comparar com a resposta do exercício. Depois, então, ele vai retornar para a tela principal um verdadeiro ou falso, que daí a tela principal vai fazer o que ela quiser, né? No caso aqui, eu dei um exemplo de um feedback. Se retornou verdadeiro, um feedback positivo. Se retornou falso, um feedback negativo. Bom, Aqui, acho aqui que tu já fez uma demonstração, né? sim, seria a demonstração do protótipo, mas só para mostrar que ele foi upado no GitHub Pages. E também é importante ressaltar que ele é um protótipo em estado inicial. Ele conta com os exercícios já pré-programados, mas também o professor vai poder adicionar os que ele quiser. E aqui daí é uma pequena interface que a gente está criando ainda, que seria a interface do professor para ele entrar com o ID e senha na sala e poder digitar a questão que ele quer aparecer lá na web. Então, concluindo um pouquinho, a gente fez um estudo de campo, a gente fez a comparação proposta inicialmente, depois a gente formulou uma ideia, pode ir. Daí, com esses resultados, com essa coleta de dados, a gente conseguiu levantar os requisitos para começar a prototipar ali alguma coisa. E com o rigor, obviamente, da OML, que é um ótimo modelo de linguagem de criar diagramas, de criar requisitos. A gente consegue guiar bem, a gente consegue direcionar bem para onde a gente quer o aplicativo. Pode passar. Então, aqui na parte dos resultados e entrega, a gente fez a comparação que foi proposta inicialmente, a gente percebeu, a gente viu o resultado que as crianças inclinam mais o Inventor, ele é mais instrutivo, ele é mais colorido, faz sentido. Na análise de sistemas aqui a gente levantou os requisitos, a gente fez todos os diagramas que representam o sistema e finalmente ali culminou tudo nessa interface que a gente criou, que é uma interface interativa que contemplou de novo todos os requisitos, todos os diagramas. Então o resultado foi muito positivo. Podemos então finalizar aqui. Muito obrigado pela atenção. E é isso aí, professor. Muito obrigado.